Senhor venha falar, Senhor, através da boca dele, servo, Pai, em nome de que ele Jesus. venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, Fale transmitir, poderosamente Senhor, nosso aquilo que o coração, Senhor Senhor, colocar em seu hoje. coração, Senhor, meu Que a Deus. paixão venha Fala arder. conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ó Pai. Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, para entregar, Senhor, o nosso melhor, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esta noite, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve amado desde a Santa Paz de Jesus. Amém. É noite de muita alegria e saber que Jesus está na casa. Glória a Deus! Jesus está na casa. Aleluia! É sinal de alegria, é sinal de Aleluia! Glória a Deus! Glória! amarmos, queridos, nós temos que nos entregar, porque a presença do Senhor é o que nós amamos. Aleluia, Deus! Sem a presença dele, Grande é o nós não Senhor. seremos nada. Então aproveite. Não aproveite que eu tenho que passar para vocês é que o Senhor do céu. Glória a Deus! Espere de Deus. Espere de pastor. Mas que eu nessa noite eu possa ser instrumento usado nas mãos dele. Aleluia. Para a igreja. Amém? Glória a Sou o pastor Deus. Leandro, né? Para quem não me conhece. Eu pastorei a igreja missionária Nova Geração, de José de Chita. Eu tenho uma alegria muito grande de contar hoje com alguns irmãos que se encontram comigo aqui, né? O Edson, a diaconisa Neide e a Esther, que hoje o pastor nos mostrou e descobriu algo novo que a gente pode usar mais dela. Amém? E o presbítero Silos, uma honra estar junto, né? E obrigado, pastor, pela confiança. Agradeço a Deus e agradeço ao pastor local pela confiança na minha pessoa. Agora ele pode confiar, né? Me colocou na prova no último dia. E me botou para brincar. Mas Deus faz assim, né? Ele muda tudo e nós temos que estar aptos a fazer a vontade dele. Independente do que ele determinar para mim e para você para fazer. Você sabe por quê? Porque é a mensagem que eu vim trazer para você. Nós costumamos dizer, costumamos falar, costumamos recitar, fazer poemas, fazer, né, várias coisas, costumamos ver em vários carros o que eu vou dizer nessa noite, mas na hora de praticar, nada a ver. Amém? Salmos 23. Glória a Deus! Costumamos ver esse texto, nesse versículo, em vários carros, nas casas. E será que realmente nós acreditamos em fazermos isso nas nossas vidas? Acreditamos que Ele é o meu, que Ele é o seu pastor? E que realmente nós acreditamos, confiamos nele e que nada vai nos faltar? Amém? Aleluia! De número, Salmo 23. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Amém? Amém! Somente o verso de número 1 e de número 2 que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Podem sentar-se de glória a Deus. Aleluia! Hoje, Deus Santo. Louvado seja o nome do Senhor. para ministrar os pastores locais, para a minha vida, em especial para a vida de vocês, que ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que quer dizer isso para você? Está faltando um carro sério na sua garagem, sim, não? Ou está faltando uma cobertura no pé da costa para você? É isso que está faltando para mim, para você? Às vezes eu e você costumamos reclamar a Deus, costumamos questionar a Deus: Senhor, por que fulano
não é certo, porque fulano não é crente, porque fulano não serve a Deus como eu sirvo ao Senhor, e não tem o carro que ele tem, não tem a casa que ele tem. Mas o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. E a palavra diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tem te faltado, irmãos? O que tem te faltado a ponto de você reclamar e questionar com Deus? O que é de sua necessidade, o Senhor tem suprido. Eu não sei se é você que nessa noite se encontra nesse lugar precisando de uma cesta básica. Eu não sei se uma dessas pessoas se encontra neste lugar, mas Deus, se você se encontra, Deus manda te dizer que não está faltando, que no momento certo Ele vai te entregar. Teve dias na minha casa que eu ficava preocupado em o que comer e eu ganhava cesta básica. As pessoas me davam cesta básica todos os meses. Desempregado, minha esposa sem receber salário. E sabe o que eu falava? O Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. E nada tem me faltado. Porque nós queremos exigir e cobrar do Senhor coisas que nós não merecemos. Será que eu e você tem merecido verdadeiramente ter um carro zero, um carro de luxo ou uma cobertura na Praia da Costa? Será, pastor, que se eu tivesse hoje uma cobertura na Praia da Costa, eu estaria aqui ministrando na tua igreja? Será que eu realmente me entregaria, me colocaria à disposição, falar assim: pastor, estou à sua disposição qualquer hora, qualquer dia? Ou eu perguntaria ao pastor no seu convite: quantos membros tem a sua igreja? Quantos membros tem a sua igreja? Quanto entrando o valor do dízimo na terça-feira? É melhor a gente pegar no domingo, pastor, porque lá tem mais gente, o valor maior, chega. Será? Amados, mesmo faltando a cesta básica, mesmo tendo dificuldade, Ele era o meu pastor e nada me faltava. E é o mesmo Deus que se encontra nessa noite falando comigo, que nada tem me faltado. Que nada tem me faltado e nada vai te faltar. E faz deitar-me em verdes pastos e guia mansamente pelas verdes. Esse é o trabalho do pastor. É o trabalho do Senhor Jesus de fazer isso para nós. Mas Ele colocou a mim e colocou os pastores como autoridades e como pastores de vocês neste lugar, para levar vocês em pastos verdejantes, comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra se encontra, sabe aonde? Aqui, ó, na palavra do Senhor. No meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio, quando o mar estiver revolto ao seu redor, quando Jesus estava no barco, todos estavam ali, preocupados o que seria, e eles começam assim: Pai, não te incomoda que perecemos? E o Senhor dorme tranquilo. Às vezes você pensa que as coisas estão difíceis para você, às vezes as coisas estão complicadas para você, e o seu pastor não está nem aí para você, porque o seu pastor está com as filhas lotadas, o seu celeiro está cheio, e ele está curtindo, ele partindo, ele está passeando, e você, ele não está preocupado com você. Um pastor que é pastor, independente de onde ele estiver, férias ou não, viajando ou não, ele tem que estar se preocupando com as ovelhas. Se as águas em que as ovelhas deles estão bravas, ele vai ter que levar para um lugar mais, para levar para águas tranquilas. As águas estão complicadas para você? O trabalho é do seu pastor de procurar águas tranquilas para levar você. Para levar você para um pasto verdejante e para lugares tranquilos onde você possa acalmar. Os discípulos gritaram para a tempestade, os discípulos pediram para acalmar o mar. Eles foram até onde? Até Jesus. É o nosso dever de estarmos prontos, preparados, para junto com você clamar, para que o mar que está revolto ao seu redor
venha se acalmar, venha se tranquilizar. Amém? Agora, amados, para nós, como pastores, como pastor de ovelha, todo pastor, pastor Wellington, todos os pastores que foram levantados e colocados nessa terra como pastores, eles têm que estar o tempo inteiro providos de 3 ferramentas, que é indispensável essas ferramentas na sua mão, ao seu redor, junto contigo, independente de que situação. Quais são as ferramentas que um pastor de forma alguma pode largar? É o seu cajado, é o seu alforje e o seu óleo. Pastor de forma alguma pode estar sem óleo. Pastor de forma alguma pode estar sem o seu cajado e sem o seu alforje. Amém, pastor? E eu vou te mostrar por que nós necessitamos disso. Nós sabemos que o primeiro elemento que um pastor tinha de ovelhas é que nós reconhecemos que às vezes vocês nem sabiam quais os elementos e as ferramentas que eles tinham na mão, mas de uma delas vocês sabem. Qual a ferramenta que vocês acostumavam ver na mão de um pastor? Um cajado. Um cajado todo mundo sabia que ele tinha que ter na mão, verdade? Mas para que serve esse cajado? As pessoas costumavam dizer que o cajado tinha 2 sentidos. Até um pouco tempo, eu também imaginava assim, que aquela parte curva era para buscar e trazer a ovelha de volta, e a ponta era para cobrar da ovelha. Não é assim. O dia que Moisés toca a rocha com a ponta do seu cajado, brutalmente o que acontece? Pastor Wellington, pastor Carlos, se eu e o Senhor tocarmos em uma das ovelhas com a ponta do nosso cajado, a ponto de ferir, podemos nós perder, como Moisés, o direito de entrar na terra prometida. Temos que ter cuidado. Então o cajado tem 3 sentidos, 3 direções, 3 formas de ser usado. Quais são as formas? Primeira forma, aquela curva do cajado, ela de forma para cima, é para contar as ovelhas. Aquela parte é para você contar as ovelhas. E você conta como conta as ovelhas? De 10 em 10 para não perder a conta. E o que quer dizer 10 para mim e para você? Quer dizer a 10ª parte do Senhor. Quer dizer as coisas que às vezes é difícil falar como servo, é difícil às vezes até mesmo como pastor, de separar a 10ª parte e separar para o Senhor. Na 10ª ovelha, ele contava 10, a próxima é do Senhor. 10, a próxima é do Senhor. E assim na minha vida e na sua vida, nós não podemos de forma alguma esquecer e abandonar a ordenança que o Senhor deu na minha vida e na sua vida. Deus não me obriga, não obriga você a devolver a sua 10ª parte, sim ou não? Mas nós sabemos que quando nós devolvemos a nossa 10ª parte, nada vai nos faltar. Nós queremos que o Senhor seja meu pastor e nada me falte, mas às vezes eu falo que está faltando, eu vou gastar o meu dízimo. Senhor, o Senhor vai reconhecer porque está faltando isso aqui. O Senhor disse aqui que não ia faltar, mas então com essa parte do dízimo eu vou completar aqui. O Senhor vai entender, sim ou não? O Senhor provê. Quando nós somos fiel, quem começou a boa obra em você, Ele é fiel. Ele não mente, Ele não ludiria, Ele não inventa a história, Ele não muda a rota. Da forma que se nós andarmos de acordo com Ele, nada vai faltar na minha vida e nem na sua vida. Você vai andar em veredas tranquilas, em águas verdejantes, em águas tranquilas e serenas. Mas quando nós entendemos que o cajado, e que nós entendemos que a 10ª parte minha e sua não são minhas, não são. É do Senhor, faz parte do Senhor. Às vezes eu falo assim, eu vou ter que pagar meu dízimo. Pagar meu dízimo? Nós temos que devolver o que não é nosso. Devolver o que não é meu, o que não é seu. A outra parte do cajado é a volta, sim, para buscar as ovelhas. Às vezes nossas ovelhas, pastores, elas costumam cair no atoleiro, elas costumam cair no mar, no lugar difícil de acesso. E que se nós, sem já o cajado, nós formos lá retirar, nós vamos nos atolar também.
Tem como alguém estar no prédio de você, entrar lá no meio do prédio para retirar? Você tem que jogar uma corda para ele, mas o Senhor deu a mim, a você, um cajado com a ponta grande para buscá-la e retirar. Para buscá-la com carinho, com cuidado, para não machucar. Glória a Deus. Porque você atolou, porque você está assim. Às vezes eu e você, nós como autoridades, como pastores, ao invés de chegar e conversar, as pessoas nem querem falar com o pastor. Sabe por quê? Porque meu pastor é bravo. Meu pastor é nervoso. Se eu falar com ele que eu estou atolado, ele vai falar, peraí, vou dar uma forcinha para você atolar mais. As pessoas, ao invés de gritar pelo pastor, a ovelha, ao invés de gritar para o seu pastor, pastor, o rebanho foi, eu estou agarrado, pastor, eu fiquei para trás. Ficou, fica. Vai atrasar meu trabalho, não. Não acompanhou, fica para trás. Mas nós fomos levantados para tirar, pastor. Nós fomos levantados, pastor, para cuidar com carinho, com cuidado. Deus, sim. Ele deu um cajado na minha mão e na sua mão para ter cuidado, para saber como usá-lo. Está atolado? Vamos tirar do atoleiro, vamos abraçar, vamos juntos. Porque a palavra dele todas as vezes me mostra a mim, a você, ensina a mim, a você como. Um cordão de 10 dobras não se rompe com facilidade. Uma ovelha no seu rebanho faz diferença. Se ela sair, não importa. Não está fazendo nada na igreja mesmo. Ela nem participava de nada. Só chegava atrasada. Ainda queria reclamar, ainda não dava oportunidade. Eu canto bem. E nós, às vezes, não temos sabedoria de entender que ela está no atoleiro, que ela está se afundando, para pegar a ponta do cajado, buscá-la para perto de você. Aleluia, Tá junto Deus. de você. Quem está no atoleiro, ela está suja. Ela está precisando de cuidado, precisando ser lavada. Mas Jesus então me preocupou comigo e com você, mesmo sujo e imundo, ele foi lá. Nós somos lavados e remidos pelo seu sangue. Agora nós não queremos lavar e limpar uma ovelha atolada. O cajado que ele colocou nas nossas mãos é para isso. Para tirar do atoleiro, limpar, botar cheirosa, colocar junto no meio do rebanho. Glória a Deus. Porque isso nós vamos ser cobrados amanhã depois. Quando uma ovelha atolada, cada vez mais fundo, mais ela vai se afundar. Mas ela confiava em mim, você, pastores. Elas chegavam aqui mesmo com todas as dificuldades, entraram por as portas que o Senhor colocou em nossas mãos e acreditou em mim, você. Aleluia. Mas nessa noite está mudando coisas, está sendo transformado e a transformação lá. E nós sabemos que a ponta do cajado, as pessoas falavam que era para corrigir. Está errado, tá. Aquela ponta do cajado é para nos apoiar. Porque o lugar que o pastor anda tem dificuldade. É lugares onde às vezes nós viemos aqui para ministrar e alguém vem aqui louvar e fala para você, Deus toma ela de uma forma sobrenatural e fala tudo o que está acontecendo. Vontade de parar, vontade de desanimar. Porque nós pastores temos que limpar as ovelhas. Mas nós não somos feitos de aço, nós não somos super-homens, nós precisamos de um cajado para nos apoiar, às vezes para limpar a nossa estrada, para ser apoiado. E sabe às vezes quem é o nosso cajado? Você, ovelha. Você que tem que apoiar quando um pastor está de repente sem o seu cajado, porque eu não sei se você tem noção de um número de pastores que tem caído porque de repente eles deslizou, ele soltou o cajado por um instante, você como ovelha não o apoiou, ajudou a esconder o seu cajado para que ele pudesse se levantar. Meu Deus. Quantas vezes nós mesmos criticamos e ouvimos alguma resposta? Olha só, a reportagem que vai dar em maior Ibope no amanhã no jornal é se um pastor fizer algo de errado.
É ibope. E sabe o que acontece entre nós, ovelhas? Amados, você viu o que aconteceu no pastorado? Nós estamos no lugar. Eu já sabia. Eu desconfiava, o olhar dele eu já vi. Amados, uma vez que foi levantado o pastor, não existe ex-pastor. Existe ex-pastor? Ex-missionário? Ex-levita? Aquele que tiver caído. Se o seu pastor estiver caído, se estiver sem o cajado, seja o seu cajado, apoie o seu pastor, abrace o seu pastor, porque o pastor passa dificuldade, o pastor necessita de carinho e cuidado como vocês. Mas muitas vezes nós achamos, pastor também está se virando. Se vira, pastor. Você sabe. Mas nessa noite você vai entender que às vezes você vai ter que ser o cajado do seu pastor. Se ele deixou ele cair, deixou ele para trás, apoie ele. Coloque ele nos seus braços. Quando o povo de Israel estava lutando, guerreando, e Moisés se colocou à disposição a orar e clamar pelo Senhor, todas as vezes que o braço dele começava a cair, o exército de Israel começava a perder a batalha. Se o seu pastor cair, você pode também estar começando a perder a sua batalha. Se você que está torcendo para o seu pastor cair, de repente você pode estar contribuindo para que você junto com ele perca essa batalha. Porque a batalha não é minha, a batalha é nossa. Quem vai entrar no reino do céu não sou eu, somos nós. Às vezes nós achamos que o pastor vai ter direito a mais um lugar reservado, separado para ele, dele que se vir. Vai buscar o meu, não, vamos buscar o nosso. Glória a Deus. É Deus, aleluia. Aleluia. Amados, e o seu pastor cabisbaixo, está diferente, está sentindo que ele está diferente, ou ouve alguma coisa, abraça o seu pastor, ajude o seu pastor. Faz muito não. Chega para ele assim, pastor, eu sabia que o senhor que ia pregar hoje me trouxe uma maçã para preparar a sua voz. Vocês não têm noção de como o seu pastor irá receber. Às vezes você faz um detalhe, coisa simples. Simples que você faz, vai fazer uma diferença enorme. Deus, Domingo na igreja, uma coisa me quebrou as minhas pernas naquele lugar. Foi chamado, foi colocado todo mundo para abraçar alguém. Foram colocados, eles se abraçaram lá. E o presbítero saiu lá de trás e veio e me abraçou. Quando ele me abraçou, ele começou a falar no meu ouvido. E aí veio a memória. Quanto tempo isso não acontece comigo? aleluia. Há quanto tempo ninguém saía do meio da igreja para me dar um abraço? Glória a Deus. Que saudade de quando eu era ovelha. Aleluia. Que os pastores saíam até a mim me abraçar. Um presbítero, um diácono ia me abraçava. Mas ninguém sai do seu lugar às vezes para abraçar um pastor. Aleluia. Pastor, Deus me tocou e eu queria te abraçar nessa noite. Você não tem noção de como fez diferença. E aí sim me veio a memória. Quanto tempo ninguém faz isso comigo na igreja? São coisas simples. É o cajado do seu pastor, de repente, estava de lado, estava de forma diferente. E o segundo item que nós temos que ter em todos os pastores é o alforje. Para que o meu alforje? De um lado eu vou colocar o meu pão, vou colocar a minha água, porque o pastor precisa se alimentar todos os dias. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Porque às vezes nós vamos chegar para visitar alguém, e aí sentado ali, chega alguém no seu ouvido e fala assim: tem pão no seu alforje para compartilhar com a minha igreja? E quem precisa dar pão a mim? Quem precisa dar pão a você? A ponto de andarmos 40 dias e 40 noites sem precisar reforçar? Assim Deus fez com Elias. Leva os corvos até ele e ele se alimenta e fala: come bastante, se alimenta, porque a caminhada é longa. 40 dias. Aleluia. Só alimentado pelo corpo, com pão e água na beira do rio. Glória a Deus. Nós precisamos, pastores, estar sempre com o nosso alforje, com o nosso pão,
com a nossa água para estarmos sempre repousando. Porque o Senhor é que nos vai sustentar para conduzir as nossas ovelhas. E do outro lado, o nosso alforje precisa ter, sabe o quê? Uma funda e umas pedrinhas. A funda para as ovelhas, a funda, Davi usou para derrubar um gigante, sim ou não? A funda, ele vai, realmente as pedras às vezes é para atacar aqueles que vão tentar, os inimigos da ovelha. Às vezes o Senhor vai colocar pedras em nossas mãos, pastores, sabe para quê? Para atacar aqueles inimigos que querem tragar as suas ovelhas. Mas para as suas ovelhas, a pedra que nós temos que ser usada é para guiar. Às vezes, quando as nossas ovelhas começam a sair do meio do rebanho e começam a tomar direção diferente, ele pega a pedra assim e vai na cabeça dela para ela, na frente dela, ao redor dela, só para ela se voltar assim e voltar para o rebanho. Se eu tacar uma pedra, ela vai fugir mais e mais. Quantas vezes as ovelhas aqui do meio aqui começam a querer sair, começam a querer andar em caminhos diferentes. Nós precisamos ter sabedoria para chegar até ela, ao seu redor, com a nossa funda, com palavras doces, com sabedoria, para trazer de volta. E não é qualquer pedrinha que nós vamos jogar. Davi podia ter chegado na beira do rio e ter pego qualquer tipo de pedra, assim ou não. Ele escolhe 5 pedras diferentes, e cada uma tem uma forma diferente. De repente a pedrinha que eu tenho que colocar, jogar na sua frente, para despertar, dizer que você está saindo do rebanho, você está em rota diferente, é uma, mas com a irmã lá de trás é outra. A forma como eu tenho que chegar até você é de um jeito, mas com a irmã é outra. Mas eu falei com a irmã e foi assim, deu tudo certo. Não é por aí. Deus! Nem todos somos iguais. Eu gosto muito do azul, mas o que seria de mim se não fosse o amarelo? Então nós temos que saber como chegar nas ovelhas. As pedrinhas que são colocadas ali é para isso. Dentro do nosso alforje deve ter o óleo. O óleo é essencial para nossas vidas. O óleo nós temos que ter o tempo inteiro em nossas mãos. É algo tão precioso que o Senhor colocou em nossas vidas, que faz uma diferença total no meio do rebanho. Sem o óleo, não sai com as suas ovelhas do deserto. Sem o óleo, não sai. Por que o óleo? Porque nós sabemos que o animal costuma dar ferida atrás das suas orelhas. E quando começa a dar feridas, as moças começam a posar. E que feridas você está falando, pastor? Às vezes, atrás dos ouvidos das nossas ovelhas, pastores, começa a trazer feridas. E nós não percebemos. E nós estamos desligados e não estamos atentos. E ela começa a dar bichinho. E que bichinho é esse? Coisas que não agradam. E vai começar a entrar no seu ouvido. E quando ela começa a estar afetada, quando ela está afetada, quando ela está ferida, ela não ouve direito, ela ouve com dificuldade. Aí as moças começam a falar e zumbir nos seus ouvidos, e que não vai deixar ouvir direito a voz do seu pastor. Nós precisamos colocar um óleo, cuidar dessas feridas, porque tem muitas vezes, tem muita gente aí fora falando de qualquer coisa a mim e a você, para tentar nos derrubar. Amados, eu tenho vivido uns dias onde eu tenho recebido 10, 12, 15, 20 áudios de uma mesma pessoa, falando de uma mesma coisa, para eu fazer isso e aquilo, tentando me orientar a tomar as decisões. Mas o Senhor, como pastor, sim. Eu, como pastor, tem pessoas tentando me orientar a que decisão, ao que fazer. E com vocês não é diferente? Sabe quando é isso? E quando você está com a ferida no seu ouvido, onde algo aconteceu que não agradou, onde um dia o pastor pregou algo aqui que não soou bem no seu ouvido e criou uma ferida, mas nessa noite um óleo está sendo derramado nos seus ouvidos, para que se há alguma ferida está sendo retirada e curada nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Precisa ser derramado um óleo nessa noite e purificar os seus ouvidos para entender e ouvir somente aquilo que o Senhor determinou nesse altar. Deus!
toda a ferida sendo retirada nessa noite. Grande é o Para que Senhor. nós possamos verdadeiramente ouvir e identificar a voz do nosso pastor. Fala-se uma história, conta uma história engraçada de um gato. O cara era um baiano, ele tinha um gato. E aí o gato dele sumiu, ficou muito tempo sem ele encontrar esse gato, ele procurando, e falaram para ele que tinha um lugar onde tinha todos os gatos perdidos, e era para aquele lugar. E aí ele foi lá procurar o gato. Quando ele chegou na portaria, o rapaz falou assim: o senhor não vai conseguir identificar o seu gato. Ele falou: por que não? Ele falou: porque é muito gato tem lá dentro. Era um terreno assim, um quintal lotado de gatos. Tem baiano aqui? Alguma coisa? Posso voltar? E aí ele olha lá e olha aquele monte de gato. Aí o dono do gato olha pelo buraquinho assim, e aí ele diz assim: bechando. Aí o gato meau. Identificou a voz do seu dono. Assim é a voz das ovelhas identificando a voz do seu pastor. O pai pode ter 10, 20, 30 filhos. Você põe ele, um filho seu, no meio de uma multidão e manda o seu filho gritar: fala aí. Você identifica ou não identifica que é o seu filho que está falando? Assim é o seu pastor. E assim tem que ser você. Identificar a voz do seu pastor. Então nessa noite os seus ouvidos estão sendo purificados para você identificar e querer dar ouvido à voz de quem? Do seu pastor. Outro problema que acontece muito no meio das ovelhas, sabe o que é? A sua visão. Por andar no deserto, por andar no calor, por andar naquele sol quente, as visões ficam aguçadas, ela não consegue enxergar direito, ela fica embaçada. E se não sei se a sua vida tem sido embaçada, você não está tendo condições de ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, as letras começam a ficar toda embaralhada. Você quando começa a ler alguma coisa interessante que vai falar da palavra do Senhor, as suas vistas estão atrapalhadas nessa noite. O Senhor está botando um óleo bom nos seus olhos, para você identificar as palavras, para você ter uma voz, uma visão de águia. Uma visão de águia. Uma ovelha com visão de águia, você já imaginou? Já imaginou, pastor, o senhor com uma ovelha aqui dentro, aqui mansa, tranquila, mas com a visão de águia, vendo tudo, identificando tudo, vendo a longe o que vai acontecer? Precisa ser tocado nos seus olhos nessa noite, para que sua visão esteja voltada somente para o alto. E qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? O nosso alvo é Jesus de Nazaré. Aquele que vive e reina e se encontra aqui nessa noite falando comigo e com você. E outra coisa que acontece é os lábios delas são rachados. Os lábios delas ficam ressecados. As nossas ovelhas aqui, que se encontram sentadas, às vezes quando seus lábios ficam ressecados, nós usamos a pomada de cacau. Nessa noite o pastor está passando óleo nos seus lábios. Deus, Nessa noite o pastor aleluia, está passando Deus. óleo nos seus lábios. Grande é o Porque Senhor. dos seus lábios vão sair um verdadeiro Grande é o louvor. Senhor. A missionária disse que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Dos seus lábios vai ter que sair palavras de bênção, palavras de amor. Quando os seus lábios estão ressecados, estão doendo, o que você fala, o que você costuma dizer? Palavras machucam, palavras doem. Eu não sei você, mas de repente você pode ter um dia ter ouvido uma palavra que você nunca mais esqueceu. E ela foi proferida, foi despejada através de um lábio que estava ressecado, os lábios que estavam doendo, os lábios que estavam sentindo dor. Mas nessa noite, essa dor, essa ferida foi entrada no seu coração, na sua vida, através de palavras mal proferidas. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando, tirando feridas da alma, feridas que vai me atrapalhar, vai fazer dificuldade de eu entender Jesus. Enquanto eu e você não estivermos totalmente sarados, nossas feridas curadas, não vamos servir ao nosso Jesus de todo o coração. Quantas vezes nós, pastores, ouvimos alguma coisa e já era. Aquele irmão para mim acabou. Você viu o que o irmão falou comigo? Nós como maridos, nós como
vocês como esposo. Eu não sei os pastores aqui, mas às vezes você toma alguma atitude, faz alguma coisa em casa e fala: pastor! Pastor! Pastor, hein? Não é assim? E aí, varoa? Tá explicado, hein? Será que às vezes a gente em casa fala com a mulher, fala: tá bonita aí o louvor hoje, hein, mano? Nós começamos a falar e atacar. Eu discutia com a minha esposa muito, nós discutíamos muito. Principalmente quando a gente ia sair, era entrar no carro e era o inimigo atacado. E aí eu sabia uma coisa que ela deixava ela irritada e ela ficava brava. Todas as vezes que eu estava perdendo a discussão, eu já sei, a arma secreta, eu falava. Nunca mais você fala isso. Eu falava: então você para. E aquilo eu sabia que eu feria ela, porque os meus lábios estavam ressecados, estava precisando ser orado, estava precisando ser lubrificado pelo óleo precioso que o Senhor derramou sobre a cabeça de Arão. Ele está derramando sobre os seus lábios nessa noite. Você vai pensar duas vezes. Deus vivo, aleluia, Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu preferia que você tivesse me dado um tapa do que tivesse falado. Aleluia, aleluia. Palavras marcam, palavras mudam, palavras fazem história. E tudo aquilo que falavam contra mim, tudo aquilo que almejavam ao meu respeito, tudo aquilo que profetizaram ao meu respeito, eu fiz ao contrário. Não vale nada, não presta, não vai dar em nada. Mas havia na minha vida um Deus supremo, um Deus todo-poderoso, que independente daquelas palavras que eram lançadas contra mim, o Senhor colocava um escudo, e nessa noite Ele está colocando escudos ao seu redor, para que as palavras lançadas contra você não venham te atingir. E para finalizar, nós precisamos do óleo para passar os seus pés nessa noite. Eu não sei como estão os seus pés, cansados de caminhar, cansado da batalha, mas nessa noite o Senhor está trazendo descanso para você, está tirando as rachaduras do seu pé. E nessa noite o seu pastor, o pastor todo-poderoso, se você não tem condições mais de caminhar, o Senhor está passando óleo no seu pé nessa noite, colocando nos seus ombros e levando você com Ele. Mesmo que às vezes nós somos como ovelhas, somos acomodados, o pastor nos coloca nos ombros e começa a nos carregar, nós esquecemos e ficamos confortável. Ficar nos ombros do nosso Deus, nosso Senhor, é confortável. Pastor, eu preciso disso, pastor, faz isso, é bom, é confortável, sim, Deus vivo, mas que nessa noite Ele possa abrir os nossos olhos para olhar aos seus pés e colocar. Está na hora de colocar você no chão. Volte a caminhar com as suas pernas, que tem mais pessoas precisando de cuidar, tem mais ovelhas precisando de cuidar. Mas se uma ovelha não tem condições mais de andar, de caminhar, deixa ela para trás, vamos dar prosseguimento com as que ficaram. Não, pastor. Aleluia. Vamos curar as suas feridas, colocar em teus ombros. Certa feita perguntaram a Jesus o que era. Jesus fala em uma parábola, diz a eles assim: quem fez o certo? Um homem atravessando, e os salteadores pegaram e bateram e roubaram e deixaram ele. Você que é levita da casa do Senhor, você que costuma ministrar louvores, que costuma ser usado poderosamente pelo Senhor, vai esperar pelo pastor, às vezes por alguém que foi abatido, por alguém que está sofrendo com as feridas expostas ao seu redor. Será que nós temos que fechar nossos olhos e passar de lá? Aí passa depois um profeta, passa um presbítero, passa um diácono e vê essa mesma situação. Quando ele esperar o bom samaritano, e você não espere o bom samaritano, seja você o bom samaritano, a curar essa ferida, ajudar essa ovelha,
Porque uma ovelha sozinha ela é presa fácil, mas ela no meio do rebanho dificilmente vai ser atacada. Se você encontra alguém com dificuldade de caminhar, se sua vizinha, a sua parente, a sua irmã, o seu esposo está com dificuldade de caminhar, passa o óleo nessa noite nos pés dele. O Senhor está colocando e entregando nas tuas mãos um óleo precioso nessa noite, para você passar nos pés daqueles que estão com dificuldade, estão parados no meio do caminho, estão sem força, sem condições de caminhar, mas nessa noite o Senhor está te dando poder, está dando a você autoridade para curar essas feridas e colocar os pés dele aptos a voltar a caminhar contigo. Será que nós nos alegramos quando vemos alguém, uma ovelha que andava junto conosco, desgarrada, perdida? Como fica o meu e o seu coração quando nós temos uma ovelha que andava junto com você, hoje perdida lá atrás? O pastor vai pagar caro por isso. Não é assim que falamos? O pastor vai dar conta que eu vou ver, mano. Será que você passou de lá porque viu ela caída? Porque você não queria ajudar? Esse óleo que o Senhor coloca nas mãos dos pastores, nessa noite vai colocando em suas mãos, porque você é o pastor da sua casa, você é o pastor da sua família, você é autoridade nas mãos do Senhor, você é autoridade nas mãos do Senhor. Triste é ver uma ovelha desgarrada, triste é ver uma ovelha que não ouve mais a voz do seu pastor, triste é ver uma ovelha que não tem mais visão de buscar a Deus, triste é ver uma ovelha que hoje só fala mal da igreja. Há poucos dias encontrei e conheci um rapaz que ele era membro da igreja, um diácono da igreja. Sabe o que ele é hoje? Ateu. Será que alguém pôde apoiar? Será que ele teve alguém para estar com ele? Será que ele só viu pelo pastor que caiu? Será que ele só prestou atenção no pastor que caiu e não prestou atenção nas ovelhas que estavam ao redor dele? Deus vivo! Aleluia! Grande é o Senhor! Deus fala contigo nessa noite. Como Ele falou com o pastor, Ele está falando contigo nessa noite. A autoridade foi colocada em suas mãos, porque nessa noite você escolheu o melhor lugar para estar. Não por mim, mas pelo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Que o Senhor possa abrir verdadeiramente seus olhos, seus ouvidos, Deus vivo, aleluia, Deus. e seus lábios para falar somente aquilo que é grande a Deus. Se coloque de pé, quero orar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, para receber um pouco mais de Ti. Grande é o Senhor. Nossos olhos nessa noite possam estar sendo abertos. A nossa visão, ó Deus, os nossos olhos, nosso coração, ó Deus, os nossos lábios, ó Deus, sejam voltados e entregues a Ti. Ó Deus, nós possamos, ó Deus, colocar e entregar em Tuas mãos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos determinou. Possa falar com a Tua igreja, ó Deus, e que essa palavra nessa noite venha marcar, ó Deus, o coração e a vida dos Teus filhos. Eles possam, ó Deus, que o culto não termine aqui, porque o culto será até a volta do Senhor. Porque um dia nós iremos fazer um culto com o Senhor no Calvário. Aquele culto do Calvário o Senhor está aguardando para fazer com Meu Deus! Ó Deus, nos prepare, ó Deus, para cultuar com o Senhor. Sim, E Deus! que não haja, ó Deus, naquele grande dia, ó Deus, aquela palavra, aquela frase assim, apartar